deixar claro, aqui não é um crime super punido falar mal do Alexandre de Moraes, né? Os crimes são outros, é espalhar mentiras. Você falou espalhar mentiras. E aí vamos falar não necessariamente do caso, senão que estamos falando de política pública. Quem determina o que é verdade e o que é mentira? Sim. Sim, é uma conversa quem decide que é a verdade e que é a mentira? Olavo Edu Carvalho, melhor canal de corte do YouTube. Opa, eu sei que você não aguenta mais ouvir, eu pedi para você fazer o triplo C, curtir, comentar e compartilhar, mas eu peço porque 4 entre cada 10 pessoas sequer estão inscritas no canal e a maioria não ativa as notificações e nem curte o vídeo e isso prejudica o nosso algoritmo. Então ajuda a gente aí, brigadão. Não podemos deixar Moraes sozinho nessa. Trata-se de uma questão política, ora bolas, diz a leitora da Folha, aquela entidade mitológica maravilhosa, que eu particularmente adoro, porque eu acho que está um estágio acima do especialista da mídia. Quando eles apelam para o leitor, é porque bateu o desespero. Não podemos deixar o Xande sozinho. É político. Boa sorte com os Estados Unidos. Ana Paula Henkel, minha querida amiga, está traduzindo vários materiais sobre Felipe Martins, um monte de coisa. Tem o meu material, que pode ser traduzido, porque eu sou um caso simbólico também, de um cidadão americano perseguido por meio de empresas americanas que nem estão no Brasil, como a Patreon. O Alexandre de Moraes meteu multa de R$100 mil por dia na Patreon, que cagou, pediu para a Patreon abrir todo mundo que apoiava meu trabalho aqui nos Estados Unidos. A Patreon cagou, fiquem tranquilos, tá? Isso há 2 anos. Não vai ser agora que vai abrir, que o Congresso americano está intimando ou convidando todas as plataformas para revelar o que aconteceu de pedidos indecorosos de censura por meio do Alexandre de Moraes e seus jagunços. O Alexandre de Moraes e seus jagunços tentaram ir em cima de um cidadão americano por meio de uma empresa americana pedindo dados sigilosos dessa empresa. Isso não vai ficar legal para a ótica do Congresso americano, gente. Não vai. E nós vamos mostrar para eles todos o que é o nosso Itamaraty. Eles já sabem, né? Mas refrescar a memória é importante. Navios de guerra do Irã atracam no Brasil mesmo após pressão dos Estados Unidos. O senador Ted Cruz, do Texas, não engoliu essa até hoje. O Itamaraty vai ter um certo trabalho para convencer esse pessoal que é neutro e não do eixo do mal. Itamaraty saúda a eleição pacífica na Venezuela. Oi? Itamaraty condena a ocupação de Israel em área desmilitarizada da Síria. Desde então, o Itamaraty, na figura do anão diplomático Celso Amorim, o chanceler do B, que escreveu o prefácio de livro de gente do Hamas, vem demonizando Israel e passando pano para os terroristas e coleguinhas do Irã e adjacências que eles levaram para o BRICS, onde ameaçaram desafiar a moeda americana no âmbito do comércio global. Então, os americanos vão ficar muito impressionados com o Itamaraty, com toda certeza. E vamos ver o que o advogado do Rumble e do Trump, que fala português fluente, que deve ser uma coincidência, vamos ver o que ele andou dizendo para alguns militantes disfarçados de jornalistas, colocando os pingos nos is para humilhá-los, porque eles não sabem o que falam. Pai, perdoe-os. Não, só para deixar claro, então a Rumble não deve recorrer do bloqueio da plataforma aqui no país. Isso está definido? Não recorre sobre isso. É que recorreria para quem? Não tem autoridade acima do Alexandre de Moraes. Ouch! Tramontina. Calma que tem mais uma, acho que com a Mônica Bergamo, né? Ou seja, os vídeos postados pelo Alan dos Santos vão continuar sendo transmitidos para o Brasil. Essa é a ideia. Qualquer pessoa, né? De novo, não quero especificar as pessoas porque não é apropriado para eu fazer. Eu entendo que a mídia identificou a pessoa. Mas sim, de qualquer usuário
Porque a empresa, a menos que seja pelas políticas dela ou que é requerido pela lei dos Estados Unidos, a empresa não censura. Então a empresa não está monitorando o conteúdo. Esse falou mal de Kim Jong-un. O que ele falou do Macron? Não, Macron ficou ofendido com isso. Meu Deus, então tira. Não tem pessoal para fazer isso. É uma livre plataforma. A única forma que você vai tirar vídeo da plataforma é se viola a lei de onde está constituída a empresa, que é os Estados Unidos, onde estão os servidores, ou se viola alguma política. Tem pornografia infantil, tem violência. Ok, então obviamente vai tirar esse conteúdo. Agora, pontos de opinião política de cada país, tem 193 países do mundo. Imagina se a Rumble vai ter que estar regulando opinião política em 193 países. Absurdo. Quer dizer, sendo criminosos nos seus países, desde que não sejam considerados criminosos nos Estados Unidos, a Rumble aceita. Então, imagina, eu entendo que é um crime super punido falar mal de Kim Jong-un em Coreia do Norte. Mas a Rumble não está aí para fazer cumprir as leis da Coreia do Norte. Não, mas só para a gente deixar claro, aqui não é um crime super punido falar mal do Alexandre de Moraes, né? Os crimes são outros, é espalhar mentiras, é um outro tipo de crime. Eu não sei se você tem isso claro. Eu tenho isso claro. Aí entramos num outro assunto, né? Que é assunto de misinformation, disinformation. E isso vai além do que vínhamos conversando. Você falou espalhar mentiras. E aí vamos falar não necessariamente do caso, sino que estamos falando de política pública. Quem determina o que é verdade e o que é mentira? Sim. Sim, é uma quem decide que é a verdade e que é a mentira? O Ministério da Verdade, encabeçado pelo todo-poderoso Alexandre de Moraes e com o nosso Rousseau de Vassouras, famoso boca de veludo, ditando as regras no final. O fato é que a chapa está esquentando e eles estão sentindo. Olha o Merval Pereira da Globo News. Eu fiquei surpreso com o Trump entrar tão diretamente numa disputa a favor do Bolsonaro. Eu não imaginava que ele fosse fazer isso, que ele fosse se colocar contra o governo brasileiro ou contra uma instituição brasileira como a Supremo por causa do Bolsonaro, né? Mas aconteceu. E aí é uma coisa séria, porque não tem nenhuma razão para o Alexandre recuar, ainda mais depois da declaração oficial do governo americano. Não pode mais recuar, né? E também não. O que o governo americano vai fazer para defender o Alan Santos e o Bolsonaro? É uma coisa inacreditável. Mas teve esse papel também, digamos que a gente vai ter que analisar, enfrentar. Cara, eu confesso que tá muito divertido acompanhar tudo isso. Muito obrigado pela preferência, sob censura ainda, né? Muito obrigado e peço encarecidamente que quem quiser apoiar o meu trabalho independente, que é, cá entre nós, o que eu mais gosto, sem demérito a todos os outros, e são vários empregadores, parceiros, mas esse é o que eu mais gosto de fazer. Sou eu e vocês direto aqui, né? Vá lá no rodrigoconstantino.com e considere se tornar um patrono hoje mesmo. Inscreva-se também na minha comunidade do Locals, o conteúdo disponível do que eu produzo está lá, mas de preferência para quem usa VPN, para não ficar na intranet do Xandão. E se possível, considere se tornar um membro apoiador. Você recebe como recompensa por viabilizar esse trabalho independente conteúdos exclusivos, como toda segunda-feira, tivemos ontem já, conversa de boteco. Quartas-feiras temos o Cigar Bar, em que eu procuro responder as perguntas dos apoiadores. Então, vá lá no rodrigoconstantino.locals.com, inscreva-se, gratuito, e se possível, torne-se um membro apoiador. Faça o tal do triplo C. Curta, comenta, porque a integração do chat ajuda muito, e compartilhe. Você pode fazer essas 3 coisas que ajudam o algoritmo a aparecer. Mas eu não estou brincando não, pessoal. Dá uma paradinha agora de 1 segundo e clica no joinha, porque às vezes a pessoa já está acostumada a ouvir isso. Não, é importante que você faça isso, porque se você não fizer, inclusive atrapalha o vídeo. Parece que o vídeo é menos relevante.